Bom, minha gente, a gente está recebendo aqui, como o pessoal aqui já falou, uma lenda viva da história do Flamengo, da geração do Zico e de tantos e tantos e tantos torcedores do Flamengo, né? Que se inspiraram nele e em outros grandes jogadores. Sabe aquele gol do Pet contra o Vasco? Pois é, ele veio antes, né? Porque o Rondinelli fez a mesma coisa que o Pet. Deu um gol, deu um título ao Flamengo com um gol contra o Vasco aos 43 minutos do segundo tempo, né? E aí ele vai contar um pouquinho, certamente, dessa história também hoje aqui para a gente. Obrigado, querido, pela oportunidade, o Fernando Diniz, e a gente vai declarar, né? Expor toda aquela tarde e noite, como a gente começava os jogos às 17 horas, terminavam quase 7 horas da noite, e a gente vai reportar isso com o maior carinho, com a maior alegria de ter participado dessa geração que fez uma história realmente maravilhosa junto a essa sigla que muito nos honra. Maravilha. Rondinelli, vou começar perguntando aqui também, já que o pessoal ficou meio tímido de fazer pergunta, então eu vou... Né, não, a gente começou pelas considerações iniciais, agora a gente está no gatilho, agora é só metralhadora. Eu vou fazer igual você estava fazendo aqui nesse vídeo aqui, que você tava, né? Você tirava as bolas dos caras aqui, ó, não tremia não, ó. Vê de novo aqui, para quem não viu, não pegou, ó. Parte aqui, ó. Isso aqui que era zagueiro, né? Tem gente que gosta mais do Léo Pereira, né? Mas, enfim, opinião de futebol. Né? Você veio lá de São Paulo, né? Lá de São José do Rio Preto para jogar no Flamengo. Né? São José do Rio Pardo. São José do Rio Pardo, desculpa. Eu troquei as coisas. Onde eu me encontro. É a minha terra natal. Eu fui criado aqui no interior de São Paulo. E como é que foi essa vinda para cá? Como é que você veio parar no Flamengo? É uma história assim, muito legal. A oportunidade foi dada a um ex-profissional, que era um sergipano, que foi jogar na Bahia, fez a sua carreira também brilhante naquelas décadas de 40, e ele chegou a ser tricampeão, reserva de Vevé, né, daquela equipe de 43, 44, 45, nosso saudoso Antônio Rodrigues de Melo, o vulgo chamado por Velau. E o início foi a oportunidade que ele proporcionou ao Carlos Alberto Zanata Mato, um conterrâneo que se virou um ídolo no futebol brasileiro também, Zanata, jogando pelo Flamengo, depois passou pelo Vasco, chegou à seleção brasileira, teve uma infelicidade de quebrar o tornozelo quando ele estava praticamente convocado para a Copa do Mundo de 74. E a minha oportunidade não foi diferente, através desse saudoso baiano no segmento da vida profissional, mas era um sergipano que fez toda a sua carreira para chegar ao Flamengo através do Bahia. E, para mim, apareceu, né, essa oportunidade em relação a tudo aquilo que ele tinha de amor ao Flamengo. Velau foi uma pessoa que, desprendido de tudo, mas o que muito honrou ele foi ele ter vestido esse manto sagrado. E ele falava, e tudo aquilo que ele via em mim era de um jogador vigoroso, meus 12, 13 anos, até ele me dar a oportunidade de me levar ao Rio de Janeiro com 13 para 14 anos, e nisso surge a oportunidade de eu ficar junto a essa geração Zico. Lá já se encontrava o Jaime de Almeida, o Cantarelli, Vanderlei Luxemburgo, era lateral esquerdo na base, ali no juvenil,
E eu tive esse privilégio, vamos dizer assim, de estar com essa galera, o nosso saudoso Geraldo Cleófas Dias Alves, o nosso Geraldo Auxiliador, Fidelis, Rui Rei, Júnior, então, Ney, professor Gil. Só humilde. Essa galera toda que começou a dar início. Por isso que eu falo, alguns nomes às vezes não são lembrados, mas eles nos ajudaram a fazer uma base assim bem sólida em relação a tudo aquilo que o torcedor quer, o diretor quer, o treinador, a comissão técnica de uma equipe quer extrair de você o melhor. E eu tive essa felicidade de ter chegado em 68, de fazer a peneira, como se dizia na época, de fazer o teste, e logo em 69 eles deram o ok que eu pudesse retornar e começar a minha vida profissional. Eu digo que essa geração Zico, não porque, vamos dizer, começou ali no infantil, que naquela época era infantil, infanto-juvenil, juvenil, aspirante profissional. Hoje é sub-10, sub-12, sub-15, sub-17, sub-20. Mas essa geração, desde os moldes do que é e do que sempre foi o Flamengo, a gente foi conquistando e tendo esse discernimento, tudo isso contado por ex-atletas que vivenciaram conquistas como jogadores, né, profissionais, de ter ganho os campeonatos memoráveis. A gente teve treinador, como eu já citei, o Jobé Luiz Meira, hoje vive em Tombos, Modesto Bria, Walter Miralha, Nilton Carnegal. Então, nós tivemos, né, uma escola muito favorável a tudo aquilo que eles já tinham representado ao Flamengo, e nós tínhamos esse conhecimento de entrega, de responsabilidade. O Flamengo sempre nos proporcionou, toda a diretoria de base sempre nos proporcionou uma condição, principalmente para aqueles que tinham vindo de outros estados. Ali na onde a gente morou, na concentração da Praia do Flamengo 66, tinham jogadores da Bahia, jogadores do Norte, do Nordeste, de São Paulo, de Minas Gerais. Então, foi uma coisa muito gratificante, porque sempre se conseguiu extrair de todos, dentro daquela convivência, e orientação dos funcionários que trabalhavam conosco, uma orientação estritamente responsável. E, nas graças de Deus, a gente foi muito, mas muito ajudado, muito bem orientado por todos esses profissionais, desde o gerente que tinha na concentração até o funcionário mais humilde, aquele que cuidava de limpar os apartamentos, os quartos de moradia de nós jogadores. Eu acho que tudo isso contribuiu para que essa geração Zico fizesse o sucesso que sempre fez.